Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Reflexões acerca do prefácio contido no item 51 do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que intitulo da seguinte maneira: de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar. Para este vídeo, escolho como tema musical do projeto Melevona, criado pelo ambientalista e musicista norueguês Anders Krug, a belíssima composição em piano e violino, Honor of Life, que vem ao português, traduzido por Honra à Vida. Útil às lembranças de que a fé do espírita, por ser raciocinada, precisa ser arrimada na razão. Porém, naquela razão que contenha os amorosos olhos da caridade. Prefácio por Allan Kardec, no item 51 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aspas. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a liberdade de consciência. Lançar alguém anátema sobre os que não pensam como ele é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Perseguir os outros, por motivos de suas crenças, é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém, de adorar a Deus como entenda, constrangê-los a atos exteriores, que semelhantes aos nossos é mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fundo, mais à aparência do que à convicção. Nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade, pois a verdade, a senhora de si, convence e não persegue, porque não precisa perseguir. O Espiritismo é uma opinião, é uma crença. Fosse, inclusive, até uma religião, porque se não teria a liberdade de se dizer espírita? Como se tenha de se dizer católico, protestante, judeu, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico? Essa crença é falsa ou é verdadeira? Se falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade. Quando se faz luz nas inteligências, se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. O furor e o desabrimento dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Tal a razão porque o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo o é hoje. Com a diferença, todavia, de que aquele o foi pelos pagãos, enquanto o segundo é pelos próprios cristãos. Passou o tempo das perseguições sangrentas, é exato. Contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam-na até os seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Lança-se a desunião nas famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se-lhe as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão para reduzir pela fome o crente. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não vos procurariam ferir. Constitui uma prova para a vossa fé, porquanto é pela vossa coragem.
pela vossa resignação e pela vossa paciência, que Deus vos reconhecerá entre os seus servidores fiéis, a cuja contagem Ele hoje procede, para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo as suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, que deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ele também disse: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal e orai pelos que vos perseguem. Mostrais que sois verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa. Fazendo o que ele disse e fez, a perseguição pouco durará. Aguardai com paciência o romper da aurora, porque já rutila no horizonte a estrela d'alva. Fecha aspas. Agora, as reflexões minhas. Um espírito agnóstico em Jesus que a mim próprio denomino. Vamos lá. Como sempre, antes das humildes reflexões impretensas ao saber kardeciano, digo que muito pouco se acrescenta ou se analisa dos prefácios do magistral professor Rivaio, o nosso Allan Kardec. Pois o que se pretende aqui é modesta contribuição deste pensador espírita ao pensar do sábio Kardec. Sabemos como espírita que a liberdade em si se contém na graça do Criador, que nos concede a todos nós humanos imperfeitos, todavia perfectíveis, como toda a criação do Criador mental de tudo que é criado, Deus nosso Pai. E se o Criador concedeu a liberdade de escolha às suas criaturas inteligentes, os hominais, que antes orientados que tutelados como os animais, quem de nós nos igualaríamos ao Criador para retirar a liberdade pensante, tolhermos a capacidade de escolha de quem quer que seja, por contrariar nossas fictícias morais sociais, recheadas de dogmas teologais, dogmas que orbitam um Deus antropomórfico, contrariando a razão natural, em que o Criador é, simplesmente é. O ainda farisaísmo contido em nossas existências humanas é ranço judaico antes de aparências que de essências em verdade, valorizando muito mais a forma do que o conteúdo em si. Portanto, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, tenhamos em nossas atitudes geradas pelo nosso subjetivo que a prática do amor contido na caridade, segundo a entende o Mestre Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e o perdão das ofensas. Tal seja, praticar Jesus é o que nos fará entender o pensar joanino em seu Evangelho, no capítulo 8, versículo 32, onde, aspas, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fecha aspas. Saibamos, pois, que a liberdade tem por vaso genésico a verdade. Verdade que, senhora de si, antes convencendo que perseguindo incoações fundadas numa fictícia moral social contemporânea a cada povo. Assim, meus caros e minhas caras, findo minhas humilíssimas reflexões, tributando louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.